Olá pessoal, bem-vindos à parte 4 da série de vídeos sobre séries temporais com Python. Nesse vídeo nós vamos estudar aqui algumas formas de avaliar o modelo no sentido da configuração dele e na medida de qualidade desse mesmo modelo. Tá? Então, para modelos preditivos de séries temporais, a gente pode contar com um indicador conhecido como autocorrelação, tá? Que inclusive a gente tem dois tipos, autocorrelação total e autocorrelação parcial. O que é a autocorrelação? Tá? A autocorrelação tem o mesmo sentido da correlação linear, aquele coeficiente de Pearson, né, como a gente chama lá em estatística. Tá? E essa medida ela varia de -1 a 1, tá? E a gente sempre analisa pares de variáveis. Então, eu quero analisar, por exemplo, uma variável x e y para saber se elas têm alguma correlação linear. E essa medida, se ela for próxima de 1, significa que as duas variáveis têm uma relação positiva, ou seja, quando uma cresce, a outra tende a crescer também. E quando uma decresce, a outra também tende a decrescer. Tá? Quando esse valor é próximo de -1, essa regra é inversa, né? Quando é uma variável, quando uma delas sobe, a outra tende a descer e vice-versa. Valores próximos de zero significa que não existe uma relação linear forte entre as duas variáveis. Então, a autocorrelação tem a mesma lógica, só que em vez de a gente estar comparando duas variáveis, a gente vai comparar, a gente vai tentar medir a correlação da variável da série temporal, tá, de um valor, em relação à mesma variável, só que em períodos anteriores, tá, com lags anteriores. Então, para exemplificar, a gente vai utilizar aquela mesma base do shampoo, tá, que eu utilizei no vídeo passado. Eu já fiz aqui todo o procedimento. Ó. Importei o Pandas, importei o Matplotlib, a gente vai precisar. Tá? Criei o data frame, configurei a coluna month como sendo do tipo datetime e disse que a coluna month vai ser o índice do nosso data frame. Tá? Então, vou executar aqui de novo, só para confirmar. E tá aí o nosso resultado, tá? Nossa série, aquela série que tem 3 anos aqui de registro de vendas de shampoo, tá? Então vou deixar aqui com ponto head, para ficar só as 5 primeiras linhas. Ok, então a gente vai criar aqui, a gente vai criar esses indicadores, tá? A partir do nosso pacote Stats Models, tá? A gente vai criar dois gráficos, um gráfico contendo a nossa autocorrelação total e outro contendo a nossa autocorrelação parcial, para que eu explique para vocês aqui como é que a gente interpreta e diferencia os dois, tá? Então, para importar para criar os gráficos, a gente vai utilizar a função chamada plot ACF, tá? ACF aqui significa Autocorrelation Function. E essa daqui é a nossa correlação, autocorrelação total, tá? E esse outro aqui, o plot PACF, esse P aqui é de partial, né? Então, Partial Autocorrelation Function. As duas funções estão presentes aqui nesse subpacote, tá? Ó, statsmodels.graphics.tsa_plots. Então, para a gente criar o gráfico é bem simples. A gente simplesmente chama a função. Eu vou criar aqui primeiro o da autocorrelação total, que é o plot ACF. E a gente passa para ele a nossa série do Pandas, que contém a nossa série temporal, no caso é o df.sales. Aqui nesse ambiente de notebook, ele tem um bugzinho. Ó. Quando a gente executa, ele cria o gráfico duas vezes. Para você corrigir esse bug, basta que você coloque aqui embaixo ó, o plt, que é o nosso matplotlib.show, abre e fecha parênteses, que isso daqui faz com que ele crie somente um gráfico, tá? Para não ficar replicado. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico da autocorrelação total, e eu vou criar aqui embaixo a autocorrelação parcial. Aqui nós comparemos os dois e a gente diferencia aqui a interpretação dos dois casos, tá? Ok, deixa eu ver se está certo aqui, ok. Sim, então vamos lá. Vou abrir aqui o quadro, tá? Para a gente discutir a interpretação dos dois casos. Então, vamos supor, tá? Vamos supor que a gente queira, que a gente esteja interessado em determinar o valor de uma variável x qualquer no momento t. Vamos supor que esse momento t aqui seja o momento presente, tá? E eu tenho disponível aqui no meu horizonte a variável, essa mesma variável no momento t menos 1 e ela aqui no momento t menos 2, tá? Vamos considerar essas
esses 3 períodos aqui. A autocorrelação, a gente vai, por exemplo, se eu quiser calcular a autocorrelação entre a variável no momento t e o seu valor imediatamente anterior, tá? Essa medida de autocorrelação aqui, ela pode ser calculada utilizando simplesmente o nosso coeficiente de Pearson, tá? Bem simples. A gente pode deslocar, né, os dois valores. Se eu tiver aqui esse valor de t aqui, vamos supor que seja em março. Eu tenho janeiro, fevereiro e março, tá? E se eu quiser prever o valor, se eu quiser calcular a autocorrelação entre março e fevereiro, basta que eu desloque o meu período, a minha série para um período, tá? Eu vou ter aqui, ó, janeiro, fevereiro, então isso aqui eu posso considerar como sendo duas variáveis, ó, x1 e x2. Eu vou simplesmente calcular a autocorrelação entre essas duas séries e assim eu vou ter eu posso calcular a correlação dessas duas variáveis, né? E assim eu vou ter a autocorrelação da série temporal com o valor imediatamente anterior, tá? E eu posso também calcular para outros lags, por exemplo, se eu quiser calcular qual é a autocorrelação entre xt e o valor dela 2 períodos atrás, eu tenho como calcular esse valor. Só que o que vai acontecer aqui é o seguinte: se a gente tem uma correlação entre lags de um período, tá? xt e t-1, tá? Os que estão coladinhos aqui. Se eu quiser calcular a autocorrelação de xt com xt-2, essa autocorrelação aqui ela vai ter influência do xt-1, tá? Já que esse valor tem dependência com esse, que tem dependência com esse. Então ele pode até ter uma dependência única, aqui, direta, tá? Mas toda vez que eu calculo uma autocorrelação de períodos anteriores, ele vai considerar os períodos intermediários. E esse acúmulo aqui, ó, de dependência é justamente o que é gerado aqui no gráfico de autocorrelação, que é esse daqui que a gente calculou utilizando aquele ACF, tá? Então, como é que a gente interpreta esse gráfico? Aqui no eixo X, tá? No eixo X nós temos os lags, tá? Então, esse daqui, ó, é o lag 0, significa que eu estou calculando a autocorrelação da variável xt com ela mesma, sem lag. Então, a relação vai dar 1, né, que é a relação perfeita, tá? Isso é óbvio. Então, quando a gente começa a fazer o deslocamento, ó, lag de 1, eu tenho esse valor aqui, lag de 2, eu tenho esse valor, lag de 3, e assim vai, tá? Então, a medida de autocorrelação, por exemplo, do lag 2, ó, ele leva em consideração a dependência também do lag 1. Então, se eu quiser calcular para lag 2, tá? A autocorrelação total considera a influência de todos eles ao mesmo tempo. E o que é essa areazinha azul aqui, tá? Como a gente está trabalhando com uma amostra, tá? Como a gente está trabalhando com uma amostra, e essa amostra inclusive é pequena, né? A gente só tem 36 períodos. O que acontece é que a partir de um determinado lag, a gente não vai ter mais uma confiança muito grande em relação ao cálculo dessa autocorrelação, tá? A gente chama isso de significância estatística, é um assunto de inferência, né? Então, essa área aqui em azul, a gente pode considerar, por exemplo, que a autocorrelação é zero. Não tem nada que consiga garantir que ela não seria zero, por exemplo, ou então negativo, tá? A gente não tem uma certeza sobre valores dentro dessa área. Então a gente só pode tomar decisão em cima dos valores que estão fora dessa área aqui, com essa marca azul claro, tá? Então, o que é que seria a correlação, a autocorrelação parcial? É justamente essa medida independente aqui, ó. Se eu quiser saber a influência de xt-2, qual é a influência direta que ele tem em relação a xt, eu consigo essa informação utilizando o gráfico de autocorrelação parcial. Esse cálculo aqui é mais complicado, tá? Não é um simples deslocamento aqui. Esse cálculo, ele para resolver, por exemplo, para calcular para lag 2, ele tem que resolver um problema de regressão linear múltipla com duas variáveis. Se eu quiser calcular o lag 3, é uma regressão múltipla de três variáveis. É um cálculo que é mais pesado do que esse daqui, né? Mas que para o computador, na verdade, não tem nem muita diferença, não. Ele calcula rápido, tá? Então, a autocorrelação parcial é o que a gente utiliza, por exemplo, para tentar decidir qual seria o valor P do nosso modelo autorregressivo, que foi o que a gente viu no vídeo passado. A gente fez a decisão, né, simplesmente testando, tá, valores, a gente fez alguns experimentos com alguns valores. E aqui eu poderia decidir, ó, P igual a 2, para esse caso do shampoo, porque eu estou percebendo aqui, ó, que o lag 2 ele tem uma autocorrelação aqui
que é significante, né? Que é próximo de 0,5. Então, de fato, 2 períodos atrás, esse valor, dois períodos para trás, ele influencia o valor presente, né? O valor mais próximo aqui influencia mais, mas esse daqui também influencia, então a gente pode considerar o modelo AR2 sem medo nesse caso, tá? A partir de 3, ó, a gente não tem como tomar essa decisão, tá? Esses valores aqui, eles poderiam ser qualquer valor diferente desses aqui que estão aparecendo, tá? Ele calcula, mas o que ele está me dizendo aqui na área azul é que a gente não tem uma certeza muito grande em relação a esse indicador. Então, vou voltar lá no nosso notebook. E nós vamos criar o nosso modelo autorregressivo, só para a gente exemplificar, tá? Utilizando o nosso AR2, já que foi o que a gente percebeu, né? Analisando a autocorrelação parcial, o valor aqui que a gente tem segurança, né, sobre a relação, em relação aos lags, tá? Seria um lag igual a 2. Então vamos lá. Eu vou importar aqui from stats models time series analysis.ar model import AR. E a gente pode criar aqui, eu não vou chamar de model, tá? Só para a gente exemplificar. E eu poderia criar o nosso modelo passando aqui a série sales, a nossa frequência dessa série ela é mensal, né? E eu ajustaria aqui o modelo para ter 2 períodos e assim a gente teria aqui o nosso modelo autorregressivo de ordem 2, tá? Então essa daqui é uma forma da gente decidir o valor de P para a nossa série, para o nosso modelo autorregressivo. Então, existe uma outra forma, tá, da gente tomar decisão em relação à configuração de modelos, tá? Esse segundo método aqui é um método mais geral, tá? Ele vai funcionar para qualquer modelo que a gente for tentar aplicar numa série temporal, tá? E a gente chama essa técnica de validação do tipo train/test, tá? Qual é a ideia em cima dessa técnica aqui de validação train/test? Dependendo do modelo que a gente for tentar aplicar numa série, tá? Esse modelo a gente pode correr o risco de ter overfitting, tá? Overfitting é quando o meu modelo se ajusta demais ao conjunto de dados e ele não consegue generalizar muito bem o comportamento daquela série, e quando ele começa a enxergar dados novos, né, dados futuros que ele nunca viu, ele pode cometer erros gigantescos, tá? Então esse método aqui, ele utiliza a seguinte lógica, tá? Eu vou voltar aqui para o quadro. Então, suponha que nós temos uma série, tá? Contendo essa série, se eu não me engano, contém 1000 registros, tá? Então, é uma série bem comprida, ó, começa lá de janeiro de 2017, vai até aqui mais ou menos o meio de 2019. Então, a ideia da validação cruzada é a seguinte: a gente tem uma série contendo 1000 registros, só que a gente vai dividir essa série em 2 pedaços, tá? Esse pedaço aqui que contém os dados mais antigos, a gente vai utilizar para o nosso treinamento. E esse outro pedaço aqui, que é o pedaço mais recente, a gente vai utilizar para fazer os nossos testes. E essa proporção aqui da divisão do conjunto de dados costuma ter a seguinte lógica, certo? Aqui vai ser 2/3 e aqui 1/3. É uma regra empírica. Geralmente a gente está interessado que o nosso conjunto de treinamento seja maior do que o conjunto de teste, né? Porque o modelo ele consegue entender melhor, digamos, o padrão se a gente tiver um volume maior de dados. Então, por que isso daqui é importante? Tá? Vamos supor, vou utilizar aqui uma analogia de um aluno. Vamos supor que um aluno esteja estudando para uma prova, tá? E para estudar para essa prova, ele utiliza uma lista de exercícios, tá? Então ele começa a estudar para a prova usando essa lista e para a gente testar, tá? Se ele aprendeu mesmo sobre o assunto, a gente utiliza uma prova, tá? Uma prova aqui. Então, o que acontece se eu utilizar o meu conjunto completo para treinar e testar ao mesmo tempo a minha série, tá? Se eu utilizar o conjunto inteiro para treinar e para testar, isso significa que a minha lista de exercícios ela é exatamente igual à minha prova. O que vai acontecer? Se o meu modelo
ele for um modelo que se ajuste demais, certo? No caso aqui do aluno, for um aluno que ele não sabe estudar, ele só sabe decorar, por exemplo, ele pode decorar todas as questões aqui da lista e na hora da gente jogar o nosso modelo aqui, o nosso aluno, para fazer a prova, o resultado aqui vai dar muito bom, mas a nossa dinâmica de teste ela foi inválida, né? Já que o meu conjunto aqui que eu utilizei para testar foi exatamente igual à minha lista de exercícios. Mas se por outro lado, eu como professor criei uma lista de exercícios, mas eu peguei um pedacinho dela aqui, ó, um pouco menor, e não entreguei para o aluno, tá? Esse pedacinho eu utilizei para criar uma prova, tá? A prova é aquele pedacinho ali. Como o aluno só está olhando para esse pedaço aqui, ele não está olhando para o pedaço da prova, o modelo necessariamente ele vai ter que aprender de fato sobre o assunto para conseguir ter um desempenho bom aqui na prova. Então, é justamente por isso que essa dinâmica aqui ela costuma funcionar muito bem para validar, né, modelos preditivos. Tá? A gente pode utilizar isso para qualquer modelo preditivo, pode utilizar para classificação de dados lá em Machine Learning, né? E em séries temporais funcionam da mesma forma, com a diferença de que o conjunto de treinamento sempre é o pedaço mais antigo, o conjunto de teste sempre é o pedaço mais recente. Então, voltando de novo para o nosso notebook, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Tá? Primeiro a gente vai configurar a gente vai verificar qual vai ser o tamanho do nosso conjunto de treinamento. Eu vou chamar essa variável de train size, tá? Que é o tamanho do conjunto de treinamentos. Para a gente pegar esse tamanho, tá? A gente vai utilizar a seguinte lógica. A gente vai fazer essa divisão do 2/3 e 1/3. Então, o meu conjunto de treinamento ele tem que conter 2/3 da minha série. Então, vamos ver quantos registros a gente vai precisar. Utilizando o comando len, que é um comando do Python, eu tenho como saber o tamanho da nossa série. Então, len de df.sales. Tá, vamos só olhar aqui. Size. Então, o nosso conjunto completo, train size. O nosso conjunto completo tem 36 meses, são os nossos 3 anos lá da nossa série temporal, certo? Só que desse tamanho todo aqui, que tem 36, eu só vou querer, ó, vou multiplicar por 2/3. E nesse caso aqui está dando 24. Se você quiser garantir que esse valor vai dar inteiro, tá? Você pode utilizar também um comando int aqui, que transforma tudo isso daqui em um valor inteiro. Basicamente o que ele faz é arredondar para baixo, caso seja necessário. Agora está sem a casa decimal. Então, o nosso conjunto de treinamento ele vai ter um tamanho aqui ó, de 25 registros. Então, a gente vai criar aqui o nosso conjunto, que eu vou chamar de train set, tá? O conjunto train set ele vai conter a nossa série somente com os 24 primeiros registros. E para isso a gente utiliza a seguinte notação, ó, df.sales é a nossa série. Se eu abrir um colchete na frente e colocar 2 pontos, por exemplo, 2 pontos, se eu colocar 2 pontos aqui, 10, vamos fazer um exemplo, tá? E dê uma olhada aqui no train set. O que essa notação faz é o seguinte, eu vou pegar todos os valores desde o início até o 10º valor, tá? Então nesse caso a gente tem 10 meses. Só que no lugar do 10 eu vou colocar o train size, que é justamente o tamanho do nosso conjunto de treinamento. Então eu tenho aqui os 24 meses, ó, são 2 anos de registro, de janeiro de 2000 até dezembro de 2001. Seguindo a mesma lógica, nós vamos criar aqui o nosso test set, que vai ser o nosso conjunto de teste. Ele vai pegar o restante. O restante é só inverter a lógica. A gente vai pegar da posição, nesse caso aqui a posição 24, né? Que é o nosso train size, até o final. Então os 2 pontos é quando eu vou esticando, né? Eu estou pegando da posição 24 até o final. Essa posição ele não pega de fato, ele pega a posição imediatamente posterior. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o teste 7, o primeiro registro vai ser janeiro de 2002. Então, a nossa divisão aqui funcionou corretamente. Nós já temos o conjunto de treinamento e o conjunto de teste. A gente pode até visualizar utilizando o comando plt.plot. Eu vou plotar o nosso train set e vou plotar aqui embaixo o nosso test set.
E ó, em azul a gente tem o conjunto de treinamento e em laranja o conjunto de teste. A gente dividiu aqui na proporção, né, 2/3, 1/3, assim como naquela mesma forma que eu mostrei aqui no quadro. Então, como é que a gente vai fazer para o nosso procedimento aqui de treinamento e teste, tá? Primeiro a gente vai criar o nosso modelo autorregressivo. A gente pode testar aqui o modelo autorregressivo de ordem 2, né, que foi aquele que a gente identificou como sendo mais adequado para essa série, tá? Então eu vou chamar ele de AR2, tá? O AR2 vai ser o nosso modelo autorregressivo de ordem 2. Ele vai ser nossa classezinha AR. E em vez de passar o df.sales, tá? Que vai ser a nossa série completa, a gente vai passar aqui o train set, ou seja, somente esse conjunto aqui, ó, em azul. A frequência é mensal. E eu vou ajustar nosso modelo considerando um lag de 2. Então, o modelo autorregressivo do pacote Stats Models, tá? Ele não tem uma forma direta da gente aplicar um modelo que treinou em um conjunto para fazer previsões em um conjunto externo. Tá? Ele não tem como fazer isso de forma direta. Outros modelos do Stats Models, eles têm essa funcionalidade já implementada. Então aqui a gente vai fazer de forma manual. Tá? Então eu vou acessar os parâmetros do modelo autorregressivo que a gente criou aqui. E para isso, basta a gente acessar o atributo ó, Parameters. Então, o nosso modelo autorregressivo ele considera 2 períodos. Então, nós temos sempre uma constante, né? Mais esse coeficiente aqui, o L1, representando o lag de 1, né? Esse coeficiente multiplicado pelo valor anterior, xt-1, mais esse coeficiente multiplicado pelo xt-2. Então, a nossa equação, para fazer as previsões é essa daqui, que a gente adquiriu, a gente conseguiu montar acessando esses coeficientes aqui do nosso modelo que já foi ajustado em cima do conjunto de treinamento. Tá? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, a gente vai criar uma série de previsões em cima do conjunto de teste. E para isso a gente vai utilizar aqui, a gente vai se aproveitar das funcionalidades mágicas aqui do Pandas. Tá? Então, primeiro valor que a gente tem é o 82.0055 alguma coisa, tá? Na verdade eu posso acessar esse valor com um índice, ó. Então se eu jogar aqui ar2.parameters e colocar colchete 0, eu vou pegar a primeira posição, que é aquele valor ó, de 82.0055. A gente tem várias casas decimais aqui. Então, a nossa equação é coeficiente, tá bem aqui, mais o segundo coeficiente vai ser o parâmetro índice 1. Eu vou multiplicar isso daqui pela nossa série de teste, tá? Pelo nosso conjunto de teste, ou seja, o nosso teste 7. Só que como a gente está pegando t-1, eu vou utilizar o comando shift, que é aquele comando que desloca a nossa série para baixo, tá? E vou fazer esse shift igual a 1, tá? Vou deslocar um período. E eu vou somar agora com o parâmetro, agora o segundo parâmetro, que está na segunda posição, né? Esse valorzinho aqui, ó. E vou multiplicar pelo nosso teste 7, ponto shift, só que nesse caso 2, porque eu estou pegando aqui t-2. O resultado disso daqui ó, vão ser as previsões em cima do nosso conjunto de teste. Só que essas previsões, o modelo foi criado em cima do conjunto de treinamento, então a gente está fazendo previsões em cima de dados que o modelo não enxergou. Tá? Ele não viu esse pedaço, ele só viu o pedaço em azul. Foi justamente o que a gente fez aqui. Por que tem NaN e NaN aqui de novo, né? A gente só pode prever a partir de março, já que o valor de março ele depende do valor de fevereiro e janeiro, né? Já que nosso modelo aqui é um AR2, ele considera um lag de 2. Então ele está aqui todas as previsões do nosso conjunto de teste. Eu vou fazer assim, eu vou atribuir isso daqui a uma variável que eu vou chamar de previsões, tá? Só para a gente guardar essa informação toda nessa variável. E aqui embaixo a gente pode plotar para visualizar a nossa previsão, tá? Então eu vou fazer assim. Eu vou colocar o pdt.plot train set. Vou plotar também o nosso teste 7. E vou plotar as nossas previsões. Tá? Previsões. Olha só. As previsões são essas daqui em verde. Então dá para perceber que o modelo ele errou feio, né? Como ele não enxerga esse pedaço,
ele acabou entendendo que o comportamento é diferente, tá, do que ele esperava para esse conjunto. Então a gente tinha uma inclinação menor, tá vendo que a nossa série aumentou a inclinação aqui, né, nesse pedaço laranja. E ele não conseguiu, ó, considerando só uma R2, né, só com 2 períodos para trás, ele não conseguiu se preparar, digamos, entre aspas, para essa mudança de inclinação aqui. Então nosso modelo está furado, utilizando a nossa dinâmica de treinamento e teste. Inclusive a gente pode calcular o nosso erro médio quadrático para confirmar aqui esse erro está em valores numéricos. Então, basta fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o nosso, abrir um parênteses, teste 7, eu subtraio aqui das previsões, né, que foram feitas em cima do próprio conjunto, eu elevo a 2 para poder calcular a diferença quadrática, e tudo isso daqui, como é uma série do pandas, eu posso utilizar o comando min, e assim eu tenho o nosso erro médio quadrático, que nesse caso aqui está dando 18.782. Tá? Isso é alto ou é baixo? Como é um valor absoluto, né, não é um valor relativo, a gente vai utilizar isso aqui como referência para ver se a gente consegue diminuir alterando o nosso modelo. Tá? Então vamos testar agora com o modelo AR5, considerando 5 períodos para trás. Eu vou copiar isso daqui, tá, para aproveitar o código. Vou chamar de AR5 e esse daqui fit 5. Então tá aí o nosso modelo AR5. Ele tem, ó, 5 coeficientes que multiplicam as variáveis, inclusive a primeira é negativa. Significa que ele, para o modelo AR5, ele considera que o valor imediatamente anterior ele impacta de forma negativa a nossa previsão. Tá? O restante impacta de forma positiva. Né? Então, essa equação está bem aqui, ó, eu já copiei esses valores e criei a equação só para a gente verificar. E para não perder tempo escrevendo tudo isso daqui, tá? Eu vou criar um códigozinho aqui para automatizar a criação dessas previsões. Vou chamar de previsões, tá? E a previsão eu vou iniciar com o primeiro valor, que é o AR5.params colchete 0, né? Primeiro a gente inicia com o coeficiente, tá? E a partir daí, ó, o padrão, a gente consegue fazer um loop para fazer esse cálculo automático. Eu sempre estou multiplicando o coeficiente pela série com o deslocamento, né? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, eu vou fazer um for i, vírgula, vou chamar de coef, tá? Que vai ser o nosso coeficiente, vírgula coef, in enumerate, e a gente vai fazer um enumerate em cima desses parâmetros. Só que eu vou pular o primeiro, porque o primeiro a gente já acrescentou aqui, né? Que é o nosso coeficiente. Então, o que é que esse loop vai fazer? Isso daqui é Python, né? Eu não estou usando mais o pacote de forma direta, tá? Aqui eu estou fazendo uns códigos indiretos. Então, o i vai ser um índice que vai ficar sendo incrementado de 0 até o último valor dessa lista aqui. E o coeficiente vai ser cada coeficiente. Então, primeira rodada do loop, eu vou ter i igual a 0 e o coef igual a menos 0,06, alguma coisa. Quando ele rodar de novo, o i vai ser 1 e o meu coef vai ser igual a esse valor. E esse loop vai rodando até o último valor. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Dentro desse loop, eu vou pegar aquela variável previsões que já recebeu o nosso coeficiente aqui independente, tá? E eu vou colocar um mais igual, eu vou incrementar essa variável com o nosso coef multiplicado pelo teste set.shift. Como ele está iniciando de 0, eu vou colocar i mais 1. Então primeiro ele vai fazer o shift de 1 e depois 2, 3, 4. Cada shift multiplicado pelo seu coeficiente respectivo. E no final, se tudo der certo, vamos ver se deu certo. Tá aí as nossas previsões. Ó. A partir do mês 6, né? Porque a gente precisa de 5 períodos para trás nesse nosso modelo AR5. Então tá aqui as previsões. E com base nessas previsões eu posso calcular o nosso erro médio quadrático. Que nesse caso aqui tá dando quanto? 8.914, melhorou bastante, né? Para a gente verificar aqui, visualizar esse modelo no gráfico, né? Para enxergar se essa melhora foi realmente substancial, ó, dá para perceber que de fato agora as previsões estão tentando seguir aqui a inclinação, né, e o comportamento de subida e descida da nossa série. Então nosso modelo de fato melhorou.
Então, esse vídeo vai até aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima.